Uma grande bolha se criou, né? Um momento similar aos dos anos 2000, onde eu era recém-nascido, está acontecendo novamente. Como vocês, alguns de vocês, eu recém tinha nascido naquela época, mas naquela época aconteceu um crash, ou seja, o mercado de ações desvalorizou, tá? Para quem não sabe o que está acontecendo aí no mercado, hoje em dia nós temos um grande número de investimentos absurdamente na casa dos bilhões, trilhões, quadrilhões e bilhões e não sei quantos de dólar acontecendo em empresas de inteligência artificial. A gente vê muito isso acontecendo em torno de empresas famosas como a OpenAI. Então ela é uma das maiores detentoras dos movimentos, das negociações que estão acontecendo no mercado hoje e chegam a passar dos trilhões de dólares, né? Mais de 1 trilhão, sei lá quantos bilhões mensais movimentados pela empresa. Então um grande número. Porém, é uma grande empresa que não gera lucros, uma empresa que não tem lucro, tá? Como isso está acontecendo? O que está acontecendo? Com a inteligência artificial, né, pessoal? Galera, o Jeff Bezos deu uma palhinha disso. Por questões de facilidade, eu vou comentar um tweet, tá? Na Italian Check em 2025, ou seja, recentemente, tá? Então, basicamente, eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho do que aconteceu. Então, antes eu gostaria de falar para vocês que basicamente a NVIDIA alcançou aí níveis absurdos de valorização. A NVIDIA colocou aí 200 bilhões de dólares na OpenAI. A OpenAI que gastou 200 bilhões de dólares gastou em outras empresas, que se tornou um ciclo de retroalimentação. E se tu vê aí, se vocês acompanhar negociações da NVIDIA, vocês vão ver isso acontecendo de novo. Tá? Para vocês que não conhecem o mundo corporativo das negociações, explicar para vocês uma coisa que como funciona o mundo e é o jeito como o Elon Musk faz para ter dinheiro no bolso. Que você faz, tá? Tu é um grande acionista, quer fazer um investimento, não quer arriscar, que tu faz? Todo mundo faz isso no mercado americano, tá? Provavelmente grandes pessoas aqui do Brasil devem fazer isso também, porque é uma prática comum. Qual é essa prática, Jackson? Cara, você vai no banco, então você chegou ali no banco e você quer fazer um empréstimo, basicamente, mas você não tem dinheiro. Mas você precisa fazer um empréstimo. Cara, normalmente quando a gente faz um empréstimo, algum financiamento, a gente tem que dar uma garantia que aquela grana vai ser paga naquele determinado tempo, correto? Você provavelmente já sabe disso, né? Obviamente. O que acontece, galera? Empréstimos muito grandes, na casa dos bilhões e bilhões de dólares, o que as empresas fazem é o seguinte: o Elon Musk fez muito disso como exemplo e outras empresas devem fazer isso provavelmente, mas o Elon Musk é o único que eu conheço publicamente que falou que fez isso. Mas acredito eu que seja uma prática comum, porque que vocês vão ver não é nada muito, tipo, absurdo, entendeu? Basicamente, tu faz um empréstimo de 50 bilhões, por exemplo. Vamos colocar aí 50 bilhões de empréstimo, ou 100 bilhões, sei lá. Uma grana absurda, não tem como pagar essa grana de empréstimo, certo? É impossível, dinheiro é infinito. O que esses caras fazem? Não, ó, me dá 50 milhões ou bilhões em dinheiro, que eu te dou essas ações aqui como garantia, tá? Então, basicamente, eu tenho essa garantia que você vai ter para pagar essa grana, entendeu? E o que acontece? Eles pedem um tempo limite. Até tal ano, essa grana está de volta no banco. Obviamente, tem taxas de interesses, né? Interesses em português é juros, né? Tem uma taxa de juros ali que vai acontecer naturalmente. E basicamente você dá suas ações como garantia. Então ações que são dinheiro especulativo vira dinheiro de fato, entendeu? É assim que acontece nas grandes corporações e grandes pessoas que detêm ações muito valorizadas, tá? Você que é dono aí da NVIDIA, você vai fazer isso. Você é dono da NVIDIA? Você que está assistindo? Possivelmente não. Nós, meras pessoas, não tem como fazer isso, porque a gente não é dono de uma mega empresa ainda. Enfim, aí o nosso queridíssimo Jeff Bezos veio falar sobre isso. E por que é importante você entender isso que eu vou falar? Porque o Sam Altman, o dono da OpenAI, ele é um cara que ele fez um investimento, né, recentemente, início desse ano, de 200 bilhões, onde ele estava pegando dinheiro com os bancos.
mas acusaram ele de estar sendo um valastrão, tá? Porque ele não tinha dinheiro, né, para pagar dos bancos. Os bancos não queriam ações da OpenAI, né? E então por que os bancos não queriam? Porque a OpenAI não trabalha com lucros. A OpenAI não tem lucros, entendeu? É uma empresa que não tem lucros, simples assim, não tem, tá? É uma empresa que torra dinheiro e não tem lucros. Mas vamos ver como o Jeff Bezos falou. Com isso eu vou falar para vocês. Junta aí com a NVIDIA, junta aí com várias outras empresas, telas e outras coisas, para vocês terem uma noção. A NVIDIA cresceu tanto que ela ganhou o valor inteiro de mercado do McDonald's nos últimos 5 meses, tá? Então o McDonald's, que vale aí 500 bilhões, se eu não me engano, foi tanto de valor de mercado que a NVIDIA ganhou nos últimos meses, tá? Então basicamente isso acontece, é uma coisa normal. Não, você acha o McDonald's impactante no mundo? Eu acho. Você acha a NVIDIA impactante no mundo? Eu acho, entendeu? Mas aí eu te pergunto, cara, uma NVIDIA da vida, que tem aí as suas placas de inteligência artificial, que funciona com base da NVIDIA. Todo mundo usa inteligência artificial hoje em dia, entendeu? Tá sendo utilizada essa grana que tá indo para a NVIDIA? E eu te respondo, não tá, entendeu? Uma coisa que a gente vai ver aqui no Twitch, que eu vou comentar com vocês, as empresas, né, que estão comprando a NVIDIA, elas conseguem comprar as placas, porém, elas não precisam apresentar as placas de vídeo para elas funcionarem, tá? Então, uma coisa que a gente viu que o Jeff Bezos falou, você tem que entender o seguinte: a partir do momento que tem uma placa de vídeo, tem que conectar ela no computador para ela funcionar. Quando você compra 600 mil placas de vídeos, para você conectar elas, tu não tem que colocar elas no computador, tem que colocar elas no data center, certo? Um data center, ele precisa de algo especializado para ser consumido, entendeu? Uma placa de vídeo, nesse número absurdo de placa de vídeo, você consegue comprar ali em cerca de 6 meses, você consegue comprar ali e ele entrega no endereço que você consegue. A NVIDIA consegue fazer isso e entregar nesses 6 meses. Um data center consegue demorar até 3 anos, entendeu? Ultimamente a gente viu a MacroHeart, uma empresa que criou, uma empresa de construção de data center, que construiu um data center em 1 mês, que conseguiu algo diferente. Normalmente varia de 8 a 3 anos de construção para um data center, entendeu? Você precisa ter um espaço bem construído, refrigerado e todas as questões de funcionais, conexões e etc. Uma coisa muito complexa. Tá? Então, basicamente, as placas de vídeo estão sendo compradas e estão sendo mantidas em estoque, porque não tem mais energia no mundo para alimentar os data centers, entendeu? A gente precisa criar mais energia. Como se cria mais energia? Mais usinas. Como se cria mais usinas? Mais investimento, entendeu? Então, as empresas deram muito dinheiro para a NVIDIA e agora elas estão sem tempo, entendeu? Dinheiro elas têm, mas não tem tempo para conectar essas placas de vídeos a tempo antes da próxima geração de placas de vídeo que são muito poderosas serem lançadas. A NVIDIA basicamente estava lançando uma por ano, né? Nos modelos atuais. O problema é que 6 meses para chegar a placa, mais uns, vamos colocar aí, vamos ser generoso, né? Mais uns 10 ou 8 meses para construir um data center. E aí já lançou a placa de vídeo nova da NVIDIA, entendeu? O cara vai lá, compra e aí fudeu. Vai ficar a placa de vídeo guardada, né? Isso aconteceu, porém não seria, tá? As placas de vídeo que são utilizadas nos data center não são utilizadas em computadores comuns, são placas de vídeos diferentes, tá? Então não vai baixar o preço das placas de vídeo que a gente conhecemos. Então, isso está acontecendo, não tem data center o suficiente, não tem mão de obra para construir esse data center e está tendo placa guardadas, tá? Então esse valor da NVIDIA é uma questão de tempos até essas empresas largarem fora, tá? Então eu queria aquela placa nova, mas a placa antiga não tinha data center. Vai ter que se criar algo novo para acontecer aí, entendeu? Mas vamos ver, vou falar para você o que o Jeff Bezos falou. Dito tudo isso, ele explicou a IA Bubble, a bolha IA melhor que todo mundo. Na Italian Checker de 2025, o Bezos não apenas negou o hype, ele abraçou. Então ele não falou assim, que a gente tá no hype e tal, daí e todo mundo quer usar a inteligência artificial, não sei o que. Na realidade, ele abraçou a ideia, ele abraçou o hype, tá? Por quê? Na visão dele, ela é uma industrial bubble, não uma financial bubble. Então ela não é uma bolha financeira, entendeu? Não é uma bolha industrial. Tá? Ou seja, o resultado da bolha ainda vai existir após o fim dela. A gente vai ver isso, que é uma diferença crucial, tá? Uma bolha de dinheiro, financiar uma financial bubble, ela destrói o valor e não deixa nada para trás, tá?
uma industrial bubble, como a da, por exemplo, da inteligência artificial, internet de fibra ótica, cria um valor enorme, mesmo se os investidores perderem o dinheiro, entendeu? Mesmo que essas empresas vão à falência, tá? A fibra ótica continuou no chão, entendeu? A sociedade ganhou em infraestrutura. E é o que nós iremos ver acontecer com a inteligência artificial, tá? Isso é que o Jeff Bezos disse lá no Twitter. Bezos disse também que nós estamos num estado de chaotic beautiful, tá? Onde tudo é um romance, tá? A fase de dar muito mais dinheiro do que precisa em qualquer ideia muito doida, e qualquer ideia maluca de inteligência artificial ganha muito dinheiro, e investidores não conseguem entender diferente de facilmente se é uma ideia boa ou ruim, mas exatamente nessas ideias da gente não entender qual é uma ideia boa ou uma ruim que acontece uma grande mudança, né, pessoal? Onde grandes mudanças acontecem, tá? Ele comparou isso com o início da Amazon, né, pessoal? Lá no início da Amazon, as nossas ações foram de $103 para $6, enquanto todas as métricas internas pioraram, tá? É incrível. O mercado e a realidade tinham divergido completamente, tá? Então, o que ele quis dizer, tá? Na minha visão, que os preços, né, a bubble, a bolha, ela distorce o preço, não o progresso, tá? Então, provavelmente, cara, a OpenAI tá fazendo algo melhor que o ChatGPT tinha feito no momento, tá? Até o momento. Mas, provavelmente, o dinheiro não está de acordo. Porém, a tecnologia está, sim, sendo criada de acordo com expectativas, tá? Mas ele, como ele falou, né, o dinheiro por si só talvez é o que vai tornar um choque de realidade, vamos dizer assim, e essa bolha vai estourar com certeza. Um problema, na minha opinião, galera, é que essa bolha é problemática para o resto do mercado, né? O resto do mercado está num momento estranho, tá? Nos Estados Unidos e que reflete um pouco no Brasil, com certeza. As empresas, elas estão meio receosas, né? E isso está acontecendo de forma global, tá? No mundo ocidental também. Mas a inteligência artificial não, ela continua crescendo além de tudo isso. Então aí eu acho que talvez aconteça uma cagadinha. A gente vai ver uma galera perdendo dinheiro, uma galera ficando no vermelho, quando estourar essa bolha da inteligência artificial. Mas é inegável que a gente vai continuar com o ChatGPT maravilhoso funcionando lá, uma versão muito superior que a gente tem hoje em dia. Então vamos lá, isso não é uma miragem do Jackson, é uma tecnologia horizontal vista por muitos diferentes, como eletricidade é o que vai tocar tudo, entendeu? A inteligência artificial vai estar em todas as coisas que nós usamos, tá? Da mesma forma que a energia está em todas as coisas que nós usamos, conforme outras coisas como a internet, tá? O Bezos também não está prevendo um apocalipse também, né, pessoal? Na minha visão, ele está prevendo um reset, onde esse hype, uma hora, com certeza ele vai acabar e quem realmente construiu algo vai continuar sólido, tá? Então, não é uma bolha inside a bubble. Não é uma bolha de IA, tá? É uma grande expansão disfarçada de bolha, tá? Na minha humilde opinião, tá? Que eu vou dar aqui para vocês, é uma bolha, tá? Romantizada. Por mais que tá tendo progresso acontecendo por trás dessas câmeras, a OpenAI não traz lucros, empresas de IA não traz lucros, elas estão efetivamente criando tecnologia e basicamente as pessoas estão arriscando em investir nessas empresas porque elas querem ser o próximo Google, tá? Elas querem ser o próximo YouTube, o próximo TikTok, o próximo Instagram, tá? Eles querem ter um pedaço desse mercado que traz muito dinheiro, muito sucesso, tá? Então, no meio de tudo isso, a gente vê muitas coisas surgindo, novas linguagens de programação, outros tipos de computadores surgindo, e diversas outras coisas, pessoal. Computadores novos que funcionam com assistências termodinâmicas e diversas outras coisas com novas tecnologias. A gente vê aí também computadores quânticos do Google tendo avanços nunca antes vistos, tá? Por quê? Porque o overfunding, né, o dinheiro a mais que está indo para IA, acaba espirrando, né, em outras coisas que são tecnologias novas que ninguém indiretamente podem afetar
as inteligências artificiais, né? Como, por exemplo, o Google desenvolvendo um novo processador. Tá, acho que se chama TCU, que é um processador só de computar a inteligência artificial, só serve para fazer inteligência artificial. Mas isso traz lucro de verdade? Eu acho que ainda não. O Gemini traz lucro de verdade? O ChatGPT traz lucro de verdade? A gente vê no nosso dia a dia utilizando e tal, que é algo muito útil. Só que um uso do Gemini gasta 1000 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google. Então, até que ponto isso vai ser bom, sustentável, quando vai se tornar lucrativo, entendeu? É o que nós veremos no futuro. Provavelmente a gente vê isso quebrar antes de se tornar lucrativo, mas no fundo ainda continuaremos podendo usar o nosso ChatGPT, mesmo que tudo dê errado, ainda vai continuar existindo o Gemini, e ainda vai continuar existindo o ChatGPT, e ainda vai continuar existindo o Grok e outras coisas por aí. Então, eu acho que isso é muito louco, a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de sair, já quero pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal e deixar o comentário, e até o próximo.